Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: o uso compulsivo e obsessivo de substâncias psicoativas, as tão conhecidas drogas. Se esse tema é do seu interesse e você tem alguma dúvida sobre isso, fique nesse vídeo até o final. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse canal, semanalmente, nós estaremos postando conteúdo relevante. Estaremos falando sobre temas importantes que vão te ajudar a ter uma qualidade de vida e te ajudar a entender situações de que você possa ou alguém da sua família possa estar passando, ou quem sabe aquele conhecido seu que você gostaria de ajudar. Hoje, por exemplo, nós estaremos falando sobre sintomas de qual vão te ajudar a identificar que alguém está tendo problema com o uso de substâncias psicoativas, as tão conhecidas drogas. Nós estaremos falando hoje de 4 aspectos básicos que, se você entender eles bem, você conseguirá entender em qual estado está esse indivíduo e como você poderá, a partir de então, oferecer uma ajuda e poder trazer ele talvez para que ele possa ver esse vídeo e entender um pouco sobre o seu processo. Nós sabemos que ninguém nasce viciado no uso de alguma substância. De alguma forma, de alguma maneira, essa pessoa encontra a substância muitas vezes na fase de adolescência, né? Na escola ou em algum ambiente recreativo, ela é influência ou influenciada por outras pessoas que têm o acesso a alguma substância. Começa de forma recreativa, começa de forma que esse indivíduo pode entender que aquela substância possa lhe trazer alguma sensação de que vai ajudá-lo a fugir do cotidiano, a descontrair, a relaxar e muitas vezes até perder a timidez para chegar numa moça ou rapaz que seja ali o que o indivíduo esteja à procura no momento. Nós sabemos que, por vários casos de que você mesmo já deve conhecer, de que começa por aí, mas há uma progressão. E sobre essa progressão, o vídeo de hoje vai estar te esclarecendo alguns pontos para que você possa compreender em que estágio esse indivíduo que está nesse processo de progressão pode se encontrar neste momento. A primeira progressão, bem conhecida e básica, do uso de substâncias psicoativas é a progressão da quantidade de uso. O indivíduo que começa a fazer uso de alguma substância, seja ela álcool ou múltiplas drogas, seja qual for a substância, ele começa com uma dose, ele começa com 1 grama ou qualquer que seja a quantidade, e essa quantidade ela tende a aumentar, há uma progressão da quantidade de uso. Nós sabemos que o indivíduo que faz o primeiro uso, ele alcança uma sensação que ele não voltará a alcançar a menos que ele tente usar cada vez mais substâncias na ideia ou na tentativa de encontrar aquele mesmo ou aquela mesma sensação que ele conseguiu lá no primeiro uso. Devido a essa compulsão e obsessão que o uso de substâncias produz, esse indivíduo vai estar cada vez mais aumentando o volume do seu uso, a quantidade do seu uso tende a progredir, muitas vezes em curto ou em longo prazo, mas é notável que há o aumento de quantidade de substância que esse indivíduo vai fazer o uso. O segundo progresso, o segundo ponto que nós vamos falar, é o intervalo de tempo de um uso para o outro. É bem comum no início do uso de qualquer substância que qualquer indivíduo esteja, esses usos são específicos de algumas situações. Usa durante uma recreação, usa durante uma festa, usa durante um evento, e há um intervalo longo muitas vezes de um uso para o outro. Usa no próximo evento, na próxima trilha, da próxima vez que for para a cachoeira. E nós percebemos na progressão do uso de substância que um uso fica cada vez mais próximo ao outro uso. O indivíduo agora não só aumentou a quantidade, como também o intervalo de um uso para o outro fica cada vez mais curto. Usa agora todos os finais de semana, depois passa a usar todos os dias e depois, dentro desse dia, passa a usar várias vezes no mesmo dia, chegando a essa progressão de estar agora usando muitas vezes ou várias vezes a substância num período muito curto, em algumas horas ou na parte da manhã do seu dia. O terceiro aspecto que vai acarretar
o volume de uso e o intervalo menor de um uso para o outro, esse indivíduo começa agora a perder a sua autoestima. Aquela vaidade, aquele autocuidado, toda aquela atenção que ele dava a si mesmo começa a ser substituído pelo desejo, pela compulsão e pela obsessão de sua droga de preferência. Esse indivíduo agora não tem mais aquele interesse que tinha no autocuidado. Perdeu um pouco da sua vaidade ou chega até perder uma total vaidade, ao ponto do indivíduo ficar dias sem tomar banho, sem limpar o ambiente onde mora, sem limpar sua casa, sem ter aquele autocuidado necessário que todo ser humano precisa ter. Nós chamamos, ou eu chamo, esse terceiro aspecto de total desleixo. O uso compulsivo e obsessivo vai gerar esse desleixo onde a barba vai crescer, onde os cabelos vão ficar longos, onde esse indivíduo vai começar a usar roupas que não lavou, vai dentre as suas roupas selecionar a menos mal cheirosa, porque talvez imagina ele que essa vai ser a melhor para que ele possa sair e ir ao encontro da próxima droga. Então o terceiro aspecto é esse desleixo. Gerado pelo desleixo, pelo volume da quantidade, pelo aumento dessa quantidade de uso e também pelo fluxo, onde esse indivíduo agora usa cada vez mais no intervalo curto de tempo, esse indivíduo vai agora para o quarto aspecto, que é a descrença. Agora esse indivíduo chega em uma condição ou em uma situação que ele perde a fé própria. Ele não acredita mais que sozinho ou que ele possa de alguma forma sair dessas circunstâncias. Passa a desacreditar no poder das suas crenças. Passa a desacreditar no outro, na boa intenção de um familiar que tenta o ajudar, mas dentro do seu processo doentio ele acredita que está só, que está isolado e que ninguém é por ele. Nesse processo os indivíduos acabam se isolando. Da questão do isolamento vem a situação de rua. Alguns indivíduos fogem de casa, saem do meio familiar porque o enfrentamento do olhar ou a sensação de que estão sendo rejeitados e a inabilidade de lidar com essa situação ou com essa visão que ele tem de todo o caos que o uso de substâncias lhe trouxe, passa a ser indigesto, intolerável, e esse indivíduo agora vai procurar um ambiente onde ele possa estar usando, vai procurar um grupo onde eles vão poder estar usando, e agora, dentre o total desleixo, dentre a total descrença, dentre o grande fluxo de uso, em que o intervalo de uso é cada vez mais curto, e dentre uma grande quantidade de uso, esse indivíduo se encontra agora no fundo do poço. Se você, através dessas informações básicas, que nós poderíamos até falar de alguns outros elementos e alguns outros aspectos, mas para não deixar esse vídeo longo, nós vamos finalizar por aqui. Mas eu quero te fazer um pedido agora. Você conhece alguém que esteja sofrendo todas essas consequências do uso abusivo de substâncias? Se conhece, a sua missão é apresentá-lo a este canal, porque nós estaremos aqui semanalmente falando desses assuntos e trazendo vídeos importantes, interessantes, que vão ajudar essa pessoa a se autoconhecer, se autoperceber e buscar o caminho da tão sonhada recuperação. Lembrando que esse caminho existe, pessoas capacitadas existem, essa pessoa só precisa entender, só precisa conhecer, porque juntos nós vamos encontrar uma maneira melhor de poder ajudá-la. Muito obrigado por chegar até aqui. E não esqueça de curtir esse vídeo e inscrever-se no canal. Um grande abraço.